Fala, investidores! Tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidores falando sobre o HSI Hemisfério Sul Investimento, mais especificamente o relatório gerencial do HSAF 11. O relatório que saiu agora fresquinho em fevereiro já, e a gente vai aqui vendo como é que tá. As partes mais importantes, é claro, como sempre, aí, os fundos nessa série que eu estou fazendo aí de relatórios gerenciais de fundos que eu tenho em carteira, tá bom? Para você ver se faz sentido. Já peço aquele like, também a sua inscrição e ative o sininho. Vamos lá. Então temos aqui o objetivo do fundo. Se você quiser, pode dar um pause no vídeo. Aqui os dados da HSI característica, 1% mais 20 de performance e ainda tem o benchmark aqui, né, de 110 ou 4% ao ano. 4% ao ano é muito fácil nessa conjuntura atual ele conseguir. E 10% da taxa de DI, um pouquinho mais difícil, mas também não é nada de outro mundo. Então tá pagando aí 1,2 basicamente. E aqui a gente vê aqui o informe de rendimentos. A valor de mercado é 170 milhões, não é tão alto assim. Ele está negociando levemente acima, praticamente no valor da patrimonial. E a distribuição bacana aí de 1,15. Bem bacana. Número de investidores ainda pequeno, tá bom? E a liquidez diária já começa a ficar bem legal. E a gente tem o comentário do gestor. Ele fala aí da performance muito boa aí de 160% do CDI e acumulou, isso aqui que é bacana, acumulou 81 centavinhos, ou seja, deve manter pelo menos acima de R$ 1 por um bom tempo. Não vou até que ele fala aqui do histórico da perspectiva Selic e IPCA, fala da melhora do cenário, e aqui a resultado caixa, ele faz a diferenciação agora. Alguns fundos estão fazendo isso a partir de janeiro, né? Por qual questão daquela questão do MXRF, a CVM, resultado caixa, resultado contábil. Para a gente aqui o que é o que boia, o que é mais importante aqui é que é o seguinte, ele tem rendimentos de 530 milhões, 530 mil, quer dizer, e o ganho de capital, porque ele tem FIIs, então ele ganhou, né? Teve um ganho de capital, isso é bem bacana, e teve os CRIs dele rendendo também bem bacana, que a maioria é CRIs, né? Então, dos fundos imobiliários ele ganhou 530 mil e dos CRIs 1 milhão e 700, tá bom? Renda fixa tem ganhado aí 17 mil e pouquinho, é pouca coisa de renda fixa. Essa taxa de administração e escrituração, elas são altas, mas a performance tem sido boa. E o resultado é de 2 milhões. Distribuição, o resultado com a distribuição está em linha, mas ele ainda tem aqueles 81 centavos. Então, deve-se pagar pelo menos bem parecido com isso aí nos próximos meses, tá bom? Então, a gente prossegue. Aqui a gente vê o que ele já pagou mais de R$ 12 em 12 meses, com um dividendo bem assim, tem leves variações, mas ele está aí bem próximo aí a 1,10 a média, né, vamos dizer assim. E aqui o volume bem bacana. A rentabilidade não vou me ater, mas assim, já começou a passar aqui, isso é bacana, começou a passar já o IFIX e também passou o CDI há bastante tempo. Então vamos prosseguir. Aqui a gente tem um resumo da carteira, onde eu chamo a atenção para um pequeno risco aqui. Não vou falar tão pequeno, um risco médio aí, na minha opinião. Ele tem alguns CRIs, não são tantos, não é tão pulverizado, já começa por aí. Os fundos imobiliários, eles têm 28,6%. Juntando com esse caixa aqui, dá praticamente 30% entre caixas e FIIs e 70% entre os CRIs. E como é que está distribuído esses CRIs? Tem uma grande parte, ou seja, do portfólio total, 40%, 44%, que deve dar em torno de 50% dos seus CRIs, né, se for fazer assim a conta, entre
o Hotel Emiliano e CRI M Dias Açaí Império. Como é que está pagando isso aqui? Está pagando IPCA normal pela carteira, tem IPCAs melhores, mas também tem uns piores. Então é um IPCA médio e a duration dele, uma duration também bem bacana. Isso eu chamo a atenção, porque os outros não, os outros estão bem tranquilos. Mas se der uma bronca nesses CRIs, a gente pode ter problema. Mas, por enquanto, deixa estar, né? Vamos começar ali a verificar aqui a parte de CRI, a gente viu aqui, FIIs, ele faz essa diferenciação. A maioria deles está em recebíveis, que é a proposta do fundo, né? Um recebível, ele é um fundo de papel. E tem alguns FIIs de tijolo também. Vamos ver se ele aumenta. Quanto mais ele aumentar esses FIIs de tijolo, apesar de não ser a proposta dele, ele vai tender a ter um ganho maior no médio prazo, né? Portfólio de CRIs, não vou me ater a leitura. Aqui mais uma parte da alocação, aqui IPCA, a alocação média dele é um IPCA mais 6,81. Eu considero esse ativo aqui um mid risk, né? 5,2 anos, apesar de que são poucos CRIs, isso aí tem que tomar cuidado. E ele fala aqui da operação do CRI M Dias, que ela vale a pena a gente ver aqui mais detalhes. Por quê? Porque ele é o segmento logístico, tá falando da securitizadora, devedor, indexador PCA mais 7, 4,8 a gente já viu, e o LTV é 35, com amortização mensal. O que é esse LTV? Ou seja, quer dizer que é o seguinte, a cada R$ 35, a cada R$ 35 você tem 100 assegurado. Então, a cada R$ 35 investido, nós temos 100 reais de seguro. Isso é bacana. Quanto menor esse LTV, melhor para o CRI. Então, apesar de ele estar bem exposto esse CRI aqui, ele tem um bom LTV, o que dá uma segurança maior. Ou seja, ele tem um seguro bacana. Se fosse um LTV 54%, 60%, aí já não seria tão benéfico assim. E a gente tem aqui essa parte do Hotel Emiliano, que também tem um LTV bacana de 33, tá bom, pessoal? Aí vai falando dos outros, você vê que esses outros aqui, que é menor, Beach Park, olha como é que é o LTV, 77, quer dizer o seguinte, a cada R$ 77 investido, R$ 100 de seguro. Ou seja, quanto mais próximo aos 100%, pior é, né? Porque cada vez mais você tem praticamente o seu risco, o dinheiro todo que você investiu. Você vê que todos esses outros CRIs têm um LTV maior. Então, assim, não é um LTV muito bom. Apenas aqueles que estão maior exposição na carteira, ele ancorou no LTV menor, e esse aqui foi o último que ele adquiriu também com bom LTV. O portfólio de FIIs dele, diga-se de passagem, são portfólios muito bons, e ele vai falando o racional de cada fundo. Muito bacana aí. Então a gente vê aqui que o Canip ele tem uma alocação bacana, atrelado IPCA. O XPCI, esse aqui é vários CRIs com a TIR de 15,29, isso é muito bom. E fala do MCCI, BARE 11, CPTS, só fundo bom. Isso aqui são os principais, mas ele tem até mais fundos, tá? Vê que de recebíveis é a maioria, mas tem uma exposição de logístico e laje corporativa também, um pouquinho de shopping híbrido. Então você vê aqui o portfólio, você pode pausar. Maiores exposições, Canip, XPCI. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Da parte do relatório gerencial, eu teria para falar mais uma partezinha aqui, ó, do PVP. A gente vê um realzinho bacana, mais de R$ 1, e PVP de 1,01, um ágio pequeno de 1% ainda. O dividend yield bem bacana no último de 1,2. Aqui quando você vê essa pernada de alta gráfica, quem não acredita em gráfico só pode estar de brincadeira. Se isso aqui não é uma linha de tendência de alta, não sei o que é. Mas assim, nos FIIs é aquele negócio, né? Se começar a ficar com ágio muito grande, daqui a pouco essa curva inverte, né? Diferente das ações, que elas vão subindo
triplicando de valor, mas isso aí não acontece nos FIIs. O que eu acho que vai acontecer? Vai chegar nesse patamar aqui, é o que eu acho, bem próximo a esse valor mais ou menos aqui, ó, que varia de 98 a 102, é o alvo, e aí depois sim começa a cair de novo, para poder bater aqui mais para próximo de 92. Então, eu vou surfando aí até pelo menos uns 100 reais. Depois disso eu avalio de novamente. Que está pagando bem, né? Taxa de administração já falei. E aqui os dados de dividendos, você vê que dividendos bem altos. Você vê que no começo ele pagava bem pouco no IPO, começou a pagar muito agora, mas já começa a perder fôlego ali. Muito difícil ele vai pagar 1,20. Então eu chegaria aí no patamar mais a médio prazo para R$ 1. R$ 1 é uma coisa mais factível para ele pagar. Tá bom, pessoal? E o dividend yield, bem bacana aí, deve encostar aqui no 1,2 e manter, barra dar uma quedinha, de repente se a cotação começar a subir. Valor patrimonial bem alinhado com o IPO, então isso é bacana, pessoal. É isso que eu teria para falar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Peço seu like e a sua inscrição. Espero que tenham gostado. Bom investimento a todos.